Paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje nós iremos dar início à nossa primeira aula básica dos fundamentos da fé cristã. Na aula de hoje, nós iremos falar um pouquinho sobre o que é doutrina. Vamos abrir primeiro a nossa Bíblia em Mateus 22, 29. Lá diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E também lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 ao 4, Paulo também dá uma exortação a Timóteo. Para que o quê? Para que ele pregue a palavra, que ele insista, a tempo e a fora de tempo, que redargas, repreende e exorte com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, mas terão comichões nos ouvidos e amontoarão para si doutores conforme a própria vontade. E o que eles irão fazer? Irão desviar os ouvidos da verdade e vão voltar para fábulas. Depois, meus irmãos, eu irei mandar o material em PDF. Aquele que quiser estar depois estudando durante a semana, vai ficar disponível para os irmãos e para as irmãs. Lembrando que não vou aprofundar, é básico mesmo, sobre os fundamentos da fé cristã. Será que nós temos um fundamento? O que é um fundamento? O fundamento é uma base, um alicerce. Temos que ter um alicerce como cristãos na presença de Deus. O material serve para quê? Para que os irmãos ou assistam ao vídeo novamente para poder fixar o conteúdo. Aí vocês já vão saber o que é uma doutrina. Vamos lá então. Uma doutrina, ela é uma verdade fundamental. Ela é ensinada na Bíblia. Na religião, doutrina é um conjunto de crenças que define uma religião ou uma filosofia. A doutrina cristã, ela é fundamentada na própria Bíblia Sagrada, ou seja, a doutrina é um ensinamento que está contido na Bíblia Sagrada. Se alguém vem falar, eu tive um sonho, eu tive uma visão e quer dar como uma doutrina, não é uma doutrina. A doutrina, ela vem da palavra de Deus, dos 66 livros que há na palavra de Deus. Isso sim é uma doutrina. Tem a doutrina de Deus, que é o que tem na palavra de Deus, e tem a doutrina do homem. Nós temos que seguir o que? A doutrina de Deus, que está contida na palavra de Deus, revelada pelo Espírito Santo de Deus. A doutrina, ela vem de uma palavra grega, que significa o quê? Ensino. A Bíblia é a palavra de Deus, que nos ensina a verdade essencial para as nossas vidas. Isso está lá em Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Quando aprendemos o que a Bíblia ensina, aprendemos doutrina. A Bíblia fala sobre doutrina boa e doutrina falsa. A doutrina boa é o ensinamento que está de acordo com a Bíblia Sagrada. E a doutrina falsa é aquilo que está ao contrário da Bíblia Sagrada. Isso está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Como nós lemos. Por exemplo, se alguém ensina que Jesus não é Deus, isso é o que? Isso é uma falsa doutrina, porque a Bíblia diz que Jesus é Deus. E para não sermos enganados por falsa doutrina, é necessário
é preciso conhecer o que a Bíblia ensina sobre doutrina. E quais são, meus irmãos e minhas irmãs, as principais doutrinas? Há a doutrina de Deus, que se procura verificar o que as Escrituras ensinam a respeito de maior de todos os fatos, que é sobre a existência de Deus e a sua natureza, o seu caráter, os atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus. E o que mais? A doutrina de Jesus Cristo, que é o estudo da pessoa e da obra de Cristo, o Salvador do homem. Outra doutrina é a do Espírito Santo, como a obra de Cristo, ela vai se tornar real na nossa vida através de Jesus. Então se fala sobre a natureza e a obra do Espírito Santo. Há também a doutrina do próprio pecado, que é o fato mais trágico em relação ao homem, que é o pecado, as suas consequências. E as Escrituras falam desde a sua origem do pecado, as consequências que se levaram e depois a cura. Tem também a doutrina da igreja. Os discípulos de Cristo, obviamente, necessitam de alguma organização para que os propósitos de adoração, instrução e comunhão e proporções do Evangelho seja ordenado. O próprio Novo Testamento, ele fala a respeito da natureza dessa organização da igreja. Então há também a doutrina da igreja, a instrução da igreja, a organização da igreja. Há também a doutrina da salvação, que se fala sobre ela. Fala sobre a expiação que é a morte de Jesus Cristo no Calvário, a necessidade da expiação para a humanidade e como ela é real, como nós provamos isso na nossa própria experiência. Há também a doutrina que fala sobre as últimas coisas, os últimos acontecimentos que acontecerá sobre a humanidade. Então a Bíblia Sagrada ela trata sobre várias doutrinas, vários ensinamentos. Nós aprendendo essas principais doutrinas, nós vamos estar começando, é um bom começo para saber sobre as coisas de Deus, sobre o que Deus quer, sobre as nossas vidas. Amém?